caía a tarde, feito viaduto, e bêbado trajando luto. E lembrou Carlitos a lua, tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria brilho de aluguel. E nuvens lá no mataborrão do céu chupavam manchas torturadas que sufoco louco. O bêbado com chapéu coco fazia irreverências mil pra noite do Brasil, meu Brasil que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança dança na corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha pode se machucar. A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. Acho que essa música, ela representa muito para nós, né? Essa música se tornou um hino no período da ditadura do Brasil, música belamente interpretada pela Elis, enfim, imortalizada por essa interpretação, mas música do João Bosco e do Aldir Blanc, letra do Aldir Blanc, música do João Bosco, uma música que faz diversas referências a um período que o Brasil viveu, um período que provavelmente aqui poucos viveram. Eu, por exemplo, nasci em 85, o ano, né, do fim justamente do regime. Mas um período que parece que cada vez mais ele tem sido, nós temos sido assombrados com ecos e sombras desse tempo. Eu quero fazer uma fala hoje, uma breve reflexão, sobre, a partir um pouco do que essa canção cria, produz e gera, que é a esperança, mas também pensando no que ela aponta enquanto problema, no seu contexto. Eu quero pensar hoje, brevemente com vocês, e eu prometo ser breve, sobre justamente a esperança equilibrista. Aliás, sobre o Evangelho e a esperança equilibrista. E digo de antemão que a minha fala é uma fala parcial. Eu não sou o dono da verdade, eu não sou, né, a voz de Deus aqui, mas sim alguém que faz um recorte daquilo que eu vou aqui expor e pensar com vocês, e você fica à vontade de, enfim, discordar. Aliás, eu peço que você ouça criticamente tudo aquilo que a gente for pensar hoje a partir dessas provocações que eu já disse de antemão. Bom, tá difícil viver em 2019. Não sei, para vocês, para mim tá muito difícil.
Para mim está muito difícil acordar de manhã e a primeira coisa que eu faço é abrir o celular e ver as notícias logo da manhã. E eu passo ali aquele período, não, vou viver a vida, vou tocar o meu dia, e à tarde, quando eu abro, já tem outras notícias. E à noite já tem outras notícias. E me parece assim, que a gente está vivendo um tempo de muito desamparo e beirando ao desespero do ponto de vista da esperança, né? Do ponto de vista do futuro. E aí, obviamente que eu falo do Brasil, mas a gente pensa talvez no mundo e a gente amplia um pouco essa sensação, e se você está um pouco atento no que está acontecendo no mundo, de alguma forma acho que você também pode ter a mesma experiência de ver catástrofes e, enfim, diversos problemas ambientais, e a projeção para o futuro é de que viveremos tempos muito complicados do ponto de vista ambiental. E aí você vê as projeções dos empregos, da profissão, do mercado, enfim, de tudo aquilo que está acontecendo com a chamada quarta revolução industrial, né, que aparentemente é muito boa, mas enfim, haverá emprego no futuro, né, haverá previdência, a gente sabe que não vai ter, né, no Brasil pelo menos, mas haverá futuro. Enfim, diante desse quadro problemático, e eu confesso que eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade com essa palavra esperança, assim, além de filósofo, eu sou botafoguense, né? E botafoguense sabe muito bem que somos um pouco pessimistas, né? Na verdade, realistas, né? Mas falando nisso, o Botafogo está jogando agora, né? Você está acompanhando aqui, se for gol, alguém grita. Eu vi que estava 0-0 agora, e enfim, mas o Henrique brigou comigo da última vez, que eu vim com o casaco do Botafogo, eu achei um absurdo, porque era dia do jogo do Botafogo, na hora do culto, então, né, decidi a mês passado, né, e já que hoje eu não vim com o casaco, eu falei com o Henrique que eu vim com a camisa aqui de baixo, ó, alvinegro, né, para poder dar sorte, porque da última vez deu sorte. O jogo foi 11 da manhã e ganhamos do Vasco, e o jogo agora é contra o Santos. E, enfim, nós vamos falar de outra coisa, mas se for gol, você grita aí. Mas eu sou botafoguense, então eu sou pessimista, né? Eu tenho dificuldade... aliás, eu vivo no meio termo, assim, eu sou uma pessoa meio ambígua. Eu, volta e meia, estou extremamente esperançoso, e volta e meia, estou extremamente desesperançoso. Não sei, talvez Freud explica, talvez os signos expliquem, eu não sei, mas eu sou uma pessoa que, né, vejo um dia o copo meio cheio, o copo meio vazio, e fico nessa constante inconstância, né? Mas é preciso ter esperança. Eu entendo que a esperança, ela é uma condição não a priori, não é uma condição dada pela realidade, mas ela é um esforço. Ela é um esforço, e pensando nessa metáfora bonita da esperança equilibrista, ela é mais do que um esforço no sentido de força, de uma agressividade, de um forçar. Ela é um equilíbrio. Eu acho bonito essa imagem do equilíbrio, porque tudo que o equilibrista faz é não fazer força. Se equilibrar na corda bamba de sombrinha, né? Ou seja, de forma sutil viver, olhando para frente. Porque dizem os equilibristas, eu não sou nem um pouco equilibrado, nunca fiz slackline na vida, por exemplo, enfim, nunca surfei, né? Enfim, dizem que você não pode olhar para baixo, né? Você tem que olhar para frente, porque se você olhar para baixo, você sucumbe e cai, desequilibra. Então é olhando para frente, olhando para o futuro, que a esperança se equilibra, que a esperança se dá. E aí, nesse sentido, então, a esperança sendo um equilíbrio da vida, um equilíbrio para que não sucumbamos, para que, como a música diz, para que não caia, né, na corda bamba, não cair na angústia, não cair no desespero, não cair na realidade dura dos fatos, de que talvez, né, as coisas piorem. Eu acredito que o Evangelho, e aí por isso ali o Evangelho, ele é essencialmente, ele é literalmente esperançoso. Aliás, a palavra Evangelho nada mais é do que uma boa notícia, uma boa nova que aponta para o futuro, que aponta para a perspectiva, que aponta para frente.
Jesus está dizendo com o Evangelho: eu estou anunciando uma boa notícia, porque para trás foi assim. E o hoje é assim, mas o futuro será diferente. Desse reino que chegou agora, que já chegou, mas ainda não chegou completamente. Então ele é uma abertura, ele é um lançar-se para frente, ele é a possibilidade de mudança, ele é a novidade. Por isso que o Evangelho, ele é esse caminho da esperança, mas uma esperança que se equilibra, para não cair na fatalidade, na realidade, enfim, nos fatos, né? E para pensar em esperança, tem um teólogo que eu queria compartilhar com vocês. Aliás, eu vou falar de alguns teólogos aqui, enfim, pensadores que pensaram nessa perspectiva que eu quero apresentar aqui. Um grande teólogo que pensa a esperança no século XX, e é considerado um dos maiores teólogos do século XX, é o Moltmann. O Moltmann foi um alemão, está vivo ainda. Ele viveu justamente no período da Segunda Guerra, ele foi para a Segunda Guerra, e se você juntar as peças, um alemão na Segunda Guerra, ele serviu o exército nazista. E ele viveu toda aquela experiência absurda da guerra, foi preso depois, enfim, e nesse momento posterior em que ele está preso, como soldados alemães, ele produz a sua teologia da esperança. O Moltmann está vivendo então no coração, talvez do maior, com certeza o maior absurdo que o século XX produziu. Talvez o maior absurdo aí que a história da humanidade produziu, que foi o Holocausto. Milhões de pessoas, 6 milhões de pessoas dizem, foram mortas, foram colocadas em câmaras de gás, simplesmente porque elas eram de um povo específico, ou elas eram de uma cor específica, ou elas eram de uma orientação sexual específica, ou política, ou religiosa. Então, pessoas foram jogadas em valas. Há um filme que eu vi recentemente que mostra muito esse quadro que chama O Filho de Saul, não sei se alguém já viu, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, que conta a história de um homem que viveu justamente limpando as câmaras de gás, tirando os corpos, e é absurdo aquilo que o filme retrata. E quão absurdo foi esse evento histórico, que marcou a vida de uma série de pensadores e marcou o século XX. E aí a pergunta que vem para nós, que cremos, aonde estava Deus nisso? Que não só vem a nós, mas veio a diversos outros pensadores, e pessoas que viram isso. E eu quero compartilhar alguns, inclusive, agora com vocês. O Moltmann, tentando responder isso, tentando dar conta dessa pergunta, como falar de Deus após Auschwitz, ele inverte a pergunta para dizer como não falar de Deus após Auschwitz. Como não falar de Deus, desse ser, a princípio, a priori, soberano, onipotente, que permite com que milhões morram, inclusive, dentre esses milhões, a maior parte, a parte esmagadora, eram judeus. O povo escolhido, pessoas que creem nesse Deus. Então, como falar disso? E aí o Moltmann vai dizer o seguinte, então, tentando conciliar essa angústia com a esperança, ele vai propor um caminho de esperança. Mas ele vai propor uma ressignificação teológica, que é basicamente o que eu quero que a gente pense aqui hoje. Bom, diz o Moltmann lá, o cristianismo é total e visceralmente escatologia. E não só como apêndice, ele é perspectiva, tendência para frente e por isso mesmo renovação e transformação do presente. O escatológico, e escatologia no sentido do discurso sobre a ressurreição, sobre a vinda do Cristo, sobre os fins dos tempos. O escatológico não é algo que se adiciona ao cristianismo, mas é simplesmente um meio em que se move a fé cristã. Aquilo que dá o tom a tudo que há nele, as cores da aurora de um novo dia, esperado que tingem tudo que existe. De fato, a fé cristã vive da ressurreição do Cristo crucificado e se estende em direção às promessas do retorno universal e glorioso de Cristo. Escatologia é paixão, em dois sentidos, de sofrimento e de tendência apaixonada, que tem sua fonte no Messias. Por isso mesmo, a escatologia não pode ser simplesmente parte da doutrina cristã. Ao contrário, toda pregação e mensagem cristãs tem uma orientação escatológica, a qual também é essencial a essência cristã e a totalidade da igreja. Em síntese, o que o Moltmann está dizendo aqui? Que a escatologia não é uma parte da teologia, e a teologia é o discurso sobre Deus, A escatologia é o coração da teologia cristã, porque ela nos coloca para frente, ela diz, haverá futuro.
ela diz, independente do quadro atual, social, político, pessoal, da sua vida, da sua condição, de onde você parte agora, da sua dor, da sua perda, da sua separação, do seu desemprego, da sua doença, independente do que há enquanto fato hoje, há futuro, haverá um novo tempo. A escatologia nos coloca para frente como coração, e a escatologia ela nasce, na verdade, da vida do Cristo, não só da vida, mas da morte e da ressurreição. Porque uma das coisas que mais me incomoda um pouco na nossa leitura hegemônica, também é homogênea, porque é majoritária cristã, é a tendência da gente reduzir a vida do Cristo à morte. É isso que a gente fez aqui agora, celebrando, ou melhor, lembrando da morte do Cristo. Parece que quando se fala de Jesus, a gente só pode falar disso, né? Eu trabalhei muito tempo com criança, em igreja, né? E uma das coisas que me incomodava muito era quando perguntava quem é Jesus. A primeira resposta é: Jesus é aquele que morreu na cruz. Como se o evento morte superasse, suplantasse, sobrepujasse todo o resto. Não houve Cristo antes do evento pascal, da morte, do Gólgota. Quando na verdade, o que eu disse agora há pouco, né? Dentro de uma leitura teológica, a gente entende que só há morte, só há evento, né, da morte do Cristo porque ele viveu de tal forma, por conta da vida. E aí, nesse sentido, essa leitura específica teológica, ela foca apenas na morte, como se todo o resto fosse só um passatempo. Todo o resto é só um apêndice dentro daquilo que importa. Como se Cristo viesse e, para passar tempo, ele vai lá e cura umas pessoas, e ajuda umas pessoas, e vai na casa de outras, e ama, ou fala umas coisinhas, mas o que importa é a morte. O que importa é o ato salvífico da humanidade, o ato de expiamento da morte de Jesus. Quando Jesus ele morre, a humanidade toda é salva, e a missão dele é efetivada na morte. E essa leitura teológica, ela enxerga então na morte o coração da mensagem do Cristo e joga fora todo o resto, joga fora a vida. E aí joga fora a vida quando na verdade é a vida a causa da morte, nessa leitura específica. E aí o que o Mortimer está dizendo um pouco é isso. Ele está dizendo que a paixão do Cristo, né, a dor do Cristo também importa. Não só a ressurreição faz parte, são parte da mesma moeda, mas a dor também tem o seu lugar, porque Deus sofre. A gente às vezes esquece da fala de Jesus na cruz, e que rebola daqui, rebola dali para tentar justificar a fala do Cristo na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Essa fala, esse ato, ele tem um simbolismo muito importante dentro dessa leitura, que é o simbolismo da dor, é o simbolismo da humanidade de Jesus, é o simbolismo da consciência da finitude no Cristo que também era homem, porque Cristo não era só Deus. Cristo não era só aquele que morreu, mas sabia que ia ressuscitar. Uma vez uma criança perguntou isso: mas é fácil, né? É fácil morrer na cruz se ele sabia que ia ressuscitar 3 dias depois. É de mentirinha a morte de Jesus, faz de contas. Vamos confessar isso, né? Se você pensar um pouco a fundo, se ele já sabia que ia morrer, então ele está lá na cruz só de teatro, porque ele sabe que depois ele ia ressuscitar. Quando na verdade a morte de Jesus ela é completa, ela é integral. Jesus morre e ressuscita, mas a ressurreição não é um fato que antecede a morte, mas ela é posterior. Jesus morre, e na morte ele sente a dor, ele sente a condição humana, ele sente a sua dor, porque Jesus é a encarnação de Deus, e o Deus que se faz homem, e que sabe como você e como eu o que é sentir dor, o que é ficar olhando para os fatos e não ter muita esperança, mas mesmo assim olhar para frente e dizer: a esperança é uma boa nova, uma boa notícia, vamos caminhar. Olhe para os campos, olhe para as águas do céu, cuida de cada dia, continua a nadar. Essa última parte não está na Bíblia não, tá? Vai, basta cada dia o seu mal, busque primeiro o reino de Deus, e o resto vai ser acrescentado. Então o Moltmann que está dizendo ali, de alguma forma, é o evangelho do Cristo,
ele é pura esperança, mas uma esperança que também aponta para a paixão, para a dor, para o patos. A ideia de paixão, a gente vive numa sociedade que romantiza a ideia da paixão, né? Nós estamos apaixonados por alguém e tal, como se fosse só uma coisa boa, mas no sentido etimológico da palavra é dor, é patos, daí vem a patologia, né? Doença, é uma afecção, é um sentir passivo, daí a paixão de Cristo, a dor de Cristo, né? Eu gosto do inglês, o estar apaixonado é fall in love. Gostaram da minha pronúncia? Fall in love, tá certo? Pode ser embaixo. Hã? Tá, tudo bem. É caindo em amor, né? Estou caído de amor. E acho que é mais literal, né, do que o apaixonadinho, bonitinho da malhação. Então, o que o Moltmann está dizendo é a paixão também tem o seu lugar, a dor também tem o seu lugar na esperança. A gente tem esperança porque a gente está em dor. A dor de quem canta a esperança dança na corda bamba de sombria, em cada passo dessa linha tem que continuar. Azar. A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar no meio da dor. Eu vejo a dor nos olhos da Elis quando ela canta essa música. Eu vejo a dor naqueles que foram exilados e foram mortos. Eu vejo a dor nas Clarices e Marias que são citadas. Clarice, esposa do Vladimir Herzog. Marias, né? A Maria era esposa de um outro prisioneiro, aliás, um outro perseguido não, sumido, como fala isso? Desaparecido político, tá? Enfim, eu vejo a dor nesses que viveram esse absurdo, e eu vejo a dor também na fala do Moltmann, que foi para a guerra, que viu aquele absurdo, e que diante desse absurdo teve que ressignificar a sua teologia. É aqui que eu quero chegar. Teve que perceber um outro Deus, teve que tirar a poeira daquele Deus da tradição e voltar para o Deus do Cristo. Porque esse é um exercício que a gente precisa fazer. A gente precisa lembrar que a gente é cristão porque a gente segue a Jesus. E não porque a gente segue a Paulo, a Pedro, a Davi, ou a Agostinho e a outros. Eu sigo a Cristo. Não que esses não sirvam, tá? Muito pelo contrário, são importantíssimos no caldo que é a teologia, que é nosso regimento de Deus, só que o centro é o Cristo. O que o Cristo reafirma, eu reafirmo. O que o Cristo não fala, eu posso colocar em xeque. Ou é isso, ou a gente assume que a gente não é cristão, que a gente é batista porque segue João Batista. Ou a gente é evangélico porque segue, sei lá quem, o Henrique. Aí tudo bem, dá para seguir o Henrique. Igreja henriquista. Será que no futuro? Acho que não. Bom, enfim. Mas seria legal. Acho que o Henrique é um cara que tem uma interpretação do Evangelho, né, que eu gosto. Mas não é esse o ponto. Nós somos cristãos. E eu sigo o Cristo e o que o Cristo afirma. E o Cristo afirma um Deus frágil. Quando o Cristo diz, Deus meu, por que me desamparaste? É Deus dizendo que está desamparado. É Deus dizendo ali na cruz que Ele não pode fazer nada. E a gente justifica isso por conta de uma justificativa teológica, cósmica, de que ali a humanidade toda está sendo salva. Tudo bem, uma leitura possível. Mas eu queria apresentar uma outra leitura. Uma outra interpretação desse fato do Cristo ali, da escatologia, da volta do Cristo, do que aponta para frente, pensando ali, na verdade, um Deus que sofre, um Deus que é paixão, um Deus que é patos, um Deus que tem dor, um Deus que se afeta, um Deus que não pode fazer tudo, um Deus que não é onipotente. E aqui está um problema para a nossa EBD, para o nosso catequismo. A leitura do Moltmann e de outros que eu quero apresentar agora é uma leitura do Cristo que não é todo-poderoso. Assim. Eu sei que é difícil para você, e você não precisa concordar comigo, mas só vem comigo no fio para ver se faz algum sentido. Né? Segue a trilha, né? Segue o fio. O Moltmann, ao dizer então que o Cristo sofre, ele vai fazer o que a gente chama de teopatia, que é uma leitura teológica do patos. É Deus enquanto patos, enquanto um Deus que sofre. E se a gente for fazer uma varredura no texto bíblico, a gente vai encontrar uma série de relatos e de momentos em que a gente entende que Deus realmente se afeta. Que Deus se afeta com a nossa oração, com a nossa dor. Deus se move
Deus é misericordioso. Ele sente o nosso coração, a miséria do nosso coração. Deus se compadece. Jesus, olhando a multidão, teve compaixão dela. E se Jesus é a revelação de Deus, se Jesus é a ressignificação do Deus, é o retorno à essência, é a partir dele que eu quero falar agora. Porque o Cristo é esse que se afeta, esse Deus que é vazio, mais vazio, melhor, que se esvazia, kenosis, né, de Filipenses 2. Deus que era Deus, Jesus não teve usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, tomou-se a forma de homem e fez-se um de nós. Então, esse Deus que abre espaço nele próprio, cede a sua própria onipotência. Porque se a gente for parar para pensar, até do ponto de vista da física, se tudo for potência, se tudo for uma potência só, não há mais nada, né? Se existe algo onipotente, não tem nada além desse algo. Não tem espaço para mais nada. E tudo é Deus. A gente vai cair no panteísmo espinosista. Pode ser. Mas será que essa é a leitura do Cristo? Porque me parece que em Jesus está claro que há um Deus que se move pela nossa dor. E nesse sentido, a partir dessa dor diz, eu estou contigo. Eu estou sofrendo com você. Eu estou aqui contigo nessa dor. Não é um Deus que se ausenta da nossa dor, mas é um Deus que caminha conosco na dor e diz, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Move, anda, ânimo de ânima, de alma, anda, se movimenta. Eu venci o mundo. É isso que o Cristo diz. E o que é esse vencer do Cristo, né? É ser como uma criança, é servir, é entrar montado num jumentinho em Jerusalém e ser aclamado por isso. Ele venceu o mundo, é uma ressignificação da lógica teológica anterior, na qual ele vivia, e que dizia que o que importa são os poderosos, e que Deus está do lado dos poderosos, e que Deus está do lado da cúria, dos sacerdotes, que está do lado da bancada judaica do Congresso da Palestina. Jesus está dizendo, não, Deus está do lado da criança, do pobre, da mulher que sofre, do estrangeiro. Deus está do lado daquele que dizem que não tem mais saída, que não tem futuro, daqueles que estão sem esperança, daqueles que não conseguem mais olhar para frente. Então, resumindo, né, é esse Deus que sofre que é a proposta do Moltmann. E aí tem outro autor, pode passar aí, por favor, Marcos, que é o Hans Jonas, que é um cara que era judeu, teve que fugir da Alemanha, né, vai para os Estados Unidos, e ele tem um livrinho interessante chamado Conceito de Deus após Auschwitz. Dentro dessa linha de que se é possível falar de Deus após Auschwitz, o Hans Jonas fala, é possível, mas é possível a partir de uma brincadeira, de uma especulação teológica que ele vai fazer, e que eu também estou fazendo aqui agora, porque no fundo tudo que a gente faz é especulação teológica, tudo que a gente faz é tentar dizer sobre Deus. É possível falar de Deus? A gente tenta. No fundo é tudo um grande jogo da gente tentar e expressar o inexprimível, o inefável. E o Hans Jonas diz, Deus estava lá, mas Deus estava lá sofrendo, né? E ele pega muito isso do Moltmann fala do Deus crucificado, né? Deus que na cruz é crucificado e morre, né? E diz o Hans Jonas que Deus sofre, portanto Deus não é impassivo, Deus não é aquele que não tem patos, Deus é devir, Deus muda. Isso é problemático para a nossa tradição hegemônica, não homogênea. É problemático, porque Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre será. Mas um Deus que é sempre o mesmo é um Deus que não tem novidade. É um Deus que não tem um novo. É um Deus que é sempre igual, é sempre a mesma coisa, a mesma idade. E aí diz o Jonas, Deus muda. E a Bíblia permite ele dizer isso. Ele, como judeu, vai lá para Noé, né? Vai lá para a arca. Deus se arrependeu. E por fim, um Deus que não é onipotente. Um Deus que... E veja bem, dizer que Deus não é onipotente não é dizer que Deus não tem poder, mas é dizer que Ele não tem todo o poder possível. Esse é o ponto. Ele se esvazia do poder dele. E aí, pensando na física que eu estava dizendo, né, sobre se só houver uma força, não há nenhuma outra força. E quando Deus se esvazia para dar a liberdade para o homem, ele está, para criar o universo, ele está se diminuindo, ele está esvaziando o seu poder. Essa semana teve um problema lá em casa, um chuveiro elétrico, e aí estourou o chuveiro.
E aí ele quase morria eletrocutado. E aí eu ia chamar o eletricista, falei, vou pro YouTube. Tá tudo lá. Fui no YouTube e vi lá o que tinha que fazer, né? E fiz, deu errado a primeira vez, minha esposa quase morreu. E aí tentei, liguei meu cunhado, que é eletricista, ele falou, não, faz isso, isso e isso. Beleza. Aí eu falei, mas o fio terra serve para quê? Aí ele explicou, né? Vou falar besteira aqui, mas o fio terra, não vou falar não, deixa pra lá, tá gravado. Mas eu sei que o fio terra não podia ficar ligado com neutro. Já tô certo? Alguém concorda aí? Tá? Tem um fase e um neutro. O fase é o que manda a energia, tá? O neutro é o que segura a energia, é isso? Tá, mais ou menos. E aí o problema é o seguinte, se o terra estiver ligado no neutro, o neutro não funciona, aí ficaria tudo uma energia só, tá certo? Do chuveiro elétrico, lá na minha casa. No meu pensamento, tá certo. Ele funciona para você, como se fosse um ralo para uma energia que está sobrando. Assim. Isso, um ralo para energia que está sobrando. Brilhante explicação. Mas o neutro, se estiver ligado com fase, ele não funciona. O terra estiver ligado com neutro, dá problema. O chuveiro pode ficar ligado tudo e explodir, eu morrer eletrocutado e... Não é isso? O curto-circuito, ok, gente. Gente, fiz besteira, fui entrar na seara que não é minha. Vamos pensar que tá? Que é o seguinte, tem uma força que precisa ser equilibrada. Vamos pensar em positivo e negativo da pilha. Pronto, aula de química, tá? Tem um químico aqui? Ele aqui. Gente, a mensagem está com ele, vem pregar aqui. Vamos voltar para a teologia, que o ponto é o seguinte, é mais simples. Precisa ter uma resistência, né? Para segurar a energia. Porque se for só potência, se for só força, não tem mais nada, só tem aquela força. Tudo vai ser uma coisa só. Tudo bem? Tá, vou voltar pro Hans Jonas. Então o que o Jonas vai dizer? Nessa brincadeira teológica, Deus não é todo poderoso como a tradição disse que era. Porque Deus se diminui do seu poder. Deus decide reduzir o seu poder. E nesse sentido, ele sofre com os que sofrem e não pode fazer nada para mudar isso. Esse é o ponto. E isso talvez, não sei se para você é muito problemático, e eu sei do problema que isso é para a gente, porque a teologia é central para a gente. E onde eu quero chegar aqui é o seguinte, a ideia de que a nossa teologia ela é central na nossa vida e ela é central no mundo. E ela é central no que tem acontecido no mundo hoje. Cada vez mais, a despeito daquilo que foi dito no passado, de que Deus estava morto, de que a religião não tinha mais sentido, o argumento teológico é central nas disputas de poder, nos rumos da humanidade. Sempre foi assim. Sempre se justificou em Deus a morte. Sempre se justificou em Deus o racismo, o machismo, a homofobia. Sempre se justificou em Deus os atos cruéis. Se Deus mandou, tá mandado. Deus mandou matar. E essa leitura, ela desconstrói isso. Porque ela diz, não, Deus não mandou. Deus não está do lado desse poderoso opressor, mas Deus está do lado dos que sofrem, porque Deus também sofre. E em Jesus a gente tem a referência maior disso, do Deus que escolhe os que sofrem, do Deus que se coloca do lado daqueles que sentem dor, que não tem terra, que não tem casa, que não tem pátria, que não tem marido, as viúvas, que não tem pai, daqueles que sofrem e que são dito, que a eles é dito, vocês não têm esperança, não tem futuro para vocês, porque Deus assim quis. Um outro autor que eu quero destacar ali, passa aí, é o Heschel. O Heschel também tem uma leitura muito interessante, ele também é um rabino judeu, que também compartilha dessa leitura teológica do Deus que sofre, né? É ali o Heschel caminhando com Luther King na Marcha de Selma, né, em 65, se não me engano, né, ali embaixo também, só para mostrar a potência desse pensador, né, judeu-americano. E ele dizia o seguinte, olha, os profetas nada sabem da essência de Deus. Em síntese, qual é a ideia do Heschel? Os profetas, o profetismo bíblico judaico, ele reafirma uma dor de Deus, um patos de Deus, um sofrimento de Deus. Os profetas, eles não fazem teologia. Os profetas não fazem igual os filósofos gregos que ficam racionalizando sobre Deus. Não, os profetas
encarnam a dor de Deus, encarnam o pato de Deus. E diz Heschel, os profetas nada sabem da essência de Deus, os profetas apenas sofrem o patos de Deus. Por isso, para Heschel, o axioma da impassibilidade divina é desastroso, ou seja, a ideia, o ponto de partida de que Deus é impassível, de que Deus não sofre, e portanto Deus não muda, e portanto Deus não participa, é desastroso como linguagem para referir-se ao Deus do profetismo bíblico. Sofrendo patos divinos, os profetas testemunham a transitividade do amor divino pelo ser humano. Não comunicam ideias sobre Deus, testemunham a radicalidade do cuidado divino revelado pelo seu patos. Então, os profetas, eles anunciam a radicalidade do cuidado de Deus com os que sofrem, dos que estão sem esperança, dos que não conseguem olhar para frente, dos que sofrem por algum motivo específico e muitas vezes motivos justificados na teologia, no próprio Deus, na religião. Essa leitura ela é bem problemática para a tradição, porque ela desloca de Deus aquele homem que sabe tudo, pode tudo, faz tudo e que em tudo se justifica nele, inclusive a atrocidade. Ela coloca Deus como um partícipe da história, como alguém que está do nosso lado e que tem o poder. Reafirmam, essa leitura não tira de Deus o poder, mas ela tira de Deus todo o poder, o Deus todo-poderoso, e que no fundo, a gente pode justificar o mal até a Odisseia, o mal no mundo em Deus, porque se Deus é poderoso e nada faz, ele é mau. Essa é a conclusão lógica. Essa leitura, então, ela ressignifica a teologia, ela ressignifica, então, o campo da política, ela ressignifica o social, ela ressignifica a minha e a sua vida. Pode ressignificar, se você concordar com ela ou não. É fato que existem algumas brechas nessa leitura, mas ela é potente demais para poder dizer para a gente que Deus sofre com o que sofre. Porque Deus sofre. Porque Deus ama. Está aí um exemplo muito bom, porque só ama aquele que sofre. Né? O amor é uma ausência, é uma falta. Diferente do que pensou Aristóteles, de que Deus era impassível, Deus não sofria nada, Deus não tinha falta, não tinha potência de nada. O Deus cristão é o Deus que sofre, é o Deus que ama, não é isso? Deus é amor. Há amor sem sofrimento, há amor sem passividade ou passionalidade. Então a leitura do Deus que ama é a leitura do Deus que sofre, e nesse sentido ela é amparada. E eu quero apresentar mais um pensador, na verdade uma pensadora, que não sei se muitos conhecem, mas ela é talvez central nessa leitura, é a Etty Hillesum, uma judia que morreu no Holocausto. E ela tem uma história holandesa, tem uma história bem interessante, porque ela se candidata para ir para o campo de concentração sofrer com seus irmãos. Então, a rigor, ela primeiro vai trabalhar num escritório, que os campos de concentração eram variados, a rigor, inclusive, eles não eram campos de morte, eram campos de trabalho. Né? Trabalho dignifica o homem, diz a entrada lá de Auschwitz e de outros campos de concentração. Enfim, a ideia, a rigor, não era que eles iam para lá morrer, eles achavam que iam para lá plantar, enfim, viver como reclusos. Né? E a Etty Hillesum vai para lá e ela morre aos 29 anos e ela deixa um diário. É muito parecido com o diário de Anne Frank. Né? Mas a Etty Hillesum é uma teóloga, uma filósofa, uma mulher que escreve, mas pensando na sua relação com Deus. Né? Enfim, e é uma história interessante. Ela tem, com 29 anos, ela deixa o seu texto, algumas impressões, inclusive tendências homoafetivas, em 1941. Né? Então é uma mulher que sofreu, ela tinha também, era bem melancólica, tendências suicidas, enfim, uma mulher que se via no meio do sofrimento, e no meio desse sofrimento ela consegue dizer que a vida é bela. Inclusive eu li uma vez que aquele filme A Vida é Bela, né? Do Roberto Benigni, seria inspirado numa fala dela, do texto do diário da Etty Hillesum. E o que ela diz? Olha que difícil ou diferente. Vou ajudar-te, Deus, a não me abandonares. Apesar de eu não poder garantir nada com antecedência, mas torna-se-me cada vez mais claro o seguinte, que tu não podes nos ajudar, que nós é que temos que te ajudar. E ajudando-te, ajudamos-nos a nós próprios. Esta é a única coisa que podemos preservar nestes tempos, e também a única que importa. Uma parte de ti e nós, Deus. Nós é que devemos ajudar a Deus. Porque Deus não pode ajudar.
Porque Deus não tem, na situação específica do local, a gente quer olhar para o lado e ver cadê Deus. E tem relatos pesadíssimos de pessoas que ela compartilhava dizendo, cadê Deus? Onde está Deus nisso? Nesse sofrimento cruel e absurdo. E aí quando eu coloco esse exemplo aqui é para pensar, na verdade, no limite do sofrimento. E aí trago de volta para o nosso tempo, para a sua vida. E para dar esperança para a gente, porque se no limite do sofrimento é possível falar de Deus ainda, mas é preciso ressignificar a imagem desse Deus, é preciso reinterpretar esse Deus à luz da vida do Cristo, à luz da vida de Jesus. Isso é para nos dar a esperança de um Deus que caminha com a gente, de um Deus mais humano, por mais estranho que isso possa parecer. O Leonardo Boff dizem que ele dizia, não sei se realmente ele dizia, que Jesus parecia tão humano que parecia Deus. Dizem que é o Leonardo Boff, mas tipo, Clarice Lispector, né? Tipo, Arnaldo Jabor, né? Enfim, qualquer dia eu vou perguntar para ele se ele disse realmente isso. Mas o ponto é, Jesus parecia era tão humano que ele parecia Deus. E a humanidade aqui como um ideal, é claro que está em disputa o que é essa humanidade, é uma essência do humano, não sei. A gente tem que perceber problemas aqui, mas a humanidade como um ideal de altruísmo, de alteridade, de amor, enfim, de humildade, é isso, né? E ressignificar Deus como essa leitura de Deus mais humana, que sofre em Jesus, é poder caminhar e ter esperança de um Deus que está com a gente, de um Deus que não é apático ou indiferente à minha e à sua dor. Esse é o X da questão aqui. E a Ed Higson vai dizer, eu vou te ajudar, Deus. Eu vou te ajudar aqui a ser agente de esperança, a dizer que é possível. E ela judia, mas ela tem umas leituras do Evangelho também, né, que abre mais esse caminho para a esperança, como eu tenho apresentado aqui. Mas o ponto é, ela entendia em Deus essa potência de ajuda, de acolhimento, de misericórdia. Eu vou te ajudar, Deus. E aí, como é que a gente traz isso para o nosso tempo, né? Como é que a gente traz isso para a nossa vivência? E aí eu quero concluir, após essas apresentações, dizendo que ser cristão é ser subversivamente esperançoso. A esperança é um imperativo do cristianismo, da nossa fé, daquilo que nos une. Porque sem esperança no futuro, sem olhar para frente e pensar em todos esses elementos que a gente vê, a gente cai no marasmo, no vazio da vida crua e nua, da vida oprimida, da vida sem futuro. E Jesus nos dá esse exemplo de caminhar, de avançar, de ter esperança, de viver, né? E esses pensadores que eu trouxe aqui vão apresentar essa possibilidade de uma interpretação teológica alinhada à vida do Cristo, que diz, tende bom ânimo, eu venci. Eis que vos anuncio boas novas, o Evangelho de salvação. Isso era tão subversivo na época que ele vai à morte. Porque a gente naturaliza essa leitura, né? Ele está dizendo, olha, o pobre, que era pobre justificado teologicamente, porque ele fez alguma coisa errada para ser pobre, ele vai ser o primeiro a entrar no reino de Deus. Aliás, as prostitutas vão entrar primeiro do que os fariseus no reino de Deus. As crianças, seres significantes aqui, eles têm lugar privilegiado. Aliás, eles são um exemplo do reino de Deus. Isso é uma subversão absurda no tempo do Cristo, que apresenta esperança para essa galera que está sofrendo. E só pode apresentar essa esperança porque Deus sofre com elas. Porque Deus agora está no lugar do pobre. Porque Deus agora, aliás, não sei se agora, né, sempre esteve, mas em Jesus há uma ressignificação disso. Esse é o ponto da questão aqui. A gente só pode ter esperança no futuro porque o Cristo apresenta um Deus que é Abba, que é papai, que nos acolhe, que diz, estou contigo, haja o que houver, haja o que hajar. A esperança é um imperativo cristão, estou terminando já, né? A esperança então é um caminhar. Tem um texto do Paulo Freire, passa aí, tem que passar 2, ele fala sobre o esperançar, que é um termo que a gente usa bastante hoje, pode passar mais um. E que ele diz o seguinte, é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar, e esperança do verbo esperar não é esperança, é espera.
Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Fazer de outro modo. É caminhar. E aqui, eu sei que essa fala pode cair num lugar, numa vala otimista, autoajuda, coach, fácil de resolver as vidas. E nada contra o coach. Eu falei mal dos coaches no mês passado, desculpa, eu sei que tem gente aqui que é coach, nada contra, muito pelo contrário, tá? A gente precisa de ajuda para executar as nossas funções, né? Eu sei que no mês passado eu falei um negócio lá que, enfim, alguém me disse depois que teve uma crítica. Mas é só esse problema de resolver tudo muito fácil, que está um pouco à baila desse nosso tempo. Mas, enfim, parece um pouco um discurso fácil, né? Vamos caminhar, olha, tá com dor, levanta. Né? É negro, dane-se, vai, né, trabalhar e garantir o seu pão. É mulher, dane-se que você é inferior, né? Se veste direito, pô. É gay? Quem mandou ser gay? Vai apanhar na rua. É o discurso fácil que está por detrás do nosso tempo e que não é o que eu quero dizer aqui. Eu quero dizer que, na verdade, Deus, ele sente a tua e a minha dor. E na tua e na minha dor, na tua e na nossa angústia, ele diz: vamos lá, olha para frente, se equilibra na esperança. Mas olha para frente. Olha para frente. Vamos olhar para o futuro, porque o futuro lá na frente, quem está lá com a gente, quem está caminhando com a gente, dizendo vamos caminhar, é o próprio Cristo. Que diz, tem saída, tem solução. O caminho não é a resignação, né? E o cristianismo tem muito isso, esse aspecto da resignação de, Deus sabe. Que justifica tudo numa atitude passiva de fazer o quê? É assim, né? Vai ser sempre assim, e é a vida. Não, o convite do Cristo é a transformação, é a mudança total e radical, é a possibilidade de toda e qualquer mudança, seja ela qual for. Social, física, emocional, conjugal, em todos os aspectos, até porque todos os aspectos se interligam em Jesus. Então esse caráter resignado no nosso tempo, que justifica, né, tudo, pode cair num limbo dos fatos, né? É assim mesmo. O que são fatos? Aliás, já dizia Nietzsche, né? Não há fatos, só interpretações. É preciso entender os fatos à luz do Cristo que diz, é possível mudar. Vamos caminhar, vamos ter esperança. Eu concluo dizendo que a esperança é uma atitude de equilíbrio, sutil, de busca, mas é uma atitude humana e que nos conecta ao humano, ele mesmo, humano, demasiadamente humano, para voltar para o alemão lá. Por quê? Porque a esperança tem a ver com desejo, e o desejo é o que move a gente a viver. Porque o que há no suicida, por exemplo, que não tem mais esperança, é a falta do desejo, a não ser o desejo de não ter mais desejo de morrer. A condição da vida é desejo, diz a biologia. Eu estou de novo entrando aqui numa outra área que não é minha, né? É a vontade de sobrevivência das enzimas, das bactérias, dos neurônios que querem viver e estão sempre desejando, sempre buscando, caminhando a falta, suprindo a falta que tem naquela hora, né? Diz o Nietzsche, a vontade de potência é a vontade de viver e que está no corpo, e o corpo é pura vontade de potência. O corpo que deseja descanso, comer, dormir, paz, abraço, beijo, festa. Ou seja, é humano a esperança, porque é humano o desejo. Então, nesse sentido, a minha fala para concluir é que a esperança, ela nos reconecta com a gente mesmo. Ela nos reconecta com o Deus que se diminui na sua potência para ser como um de nós e que diz, eu estou com você no seu corpo, na sua dor, no seu desejo, na sua vontade, na sua necessidade. E esse desejo é o que impulsiona a gente a criar, a construir, a fazer. É o que impulsiona a gente à arte, para terminar. A arte que, a rigor, é a produção humana, a expressão de um desejo que não se explica racionalmente. Então ele se expande na voz, no desejo, na fala, no desenho, no movimento, na dança, no corpo, na poesia. A arte nada mais é do que uma atitude de esperança.
Em tempos sombrios, façamos arte. Não à toa, na época da ditadura, a gente tem esses hinos que até hoje a gente tem que reproduzir, porque nesse tempo foram produzidos, e quais são as produções hoje do nosso tempo, que cantam esse desejo humano, demasiadamente humano, essa esperança humana. A arte é essa produção, né? E que nasce muitas vezes no caos. Vou citar mais uma vez um Nietzsche, não está nem no esboço. Só quem tem um caos dentro de si pode produzir, pode dar à luz a uma estrela bailarina. Só quem tem um caos dentro de si pode dar à luz uma estrela cintilante. E aí eu vou lá para Elis. Dança a esperança equilibrista. Como se dança numa corda bamba da vida, né? Diante da dor, diante do medo, diante do futuro que será que haverá. E o convite no meio do caos é para a gente produzir, para a gente dançar, para a gente ter esperança, uma esperança que dança, uma esperança equilibrista. Eu sonho com uma igreja, com cristãos, com pessoas que creem, que seja uma comunidade da esperança, um lugar que é mais do que uma instância moral, que é mais do que um lugar de culto, mas é uma comunidade de esperança, que diz para o mundo: há esperança sempre, haja o que houver, há esperança. E essa é a essência do Evangelho, das boas novas de Jesus. Tem uma boa notícia para dar, tem futuro, tem vida, tem esperança. Amém? Vamos orar. Pai, Mãe, obrigado pela Tua palavra que diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e isso no meio da dor faz todo sentido para a gente. Que nós, à luz dessa leitura, enfim, do Teu Evangelho, da Tua palavra, que isso produza em nós ação, que isso produza em nós uma atitude de esperança, um ritual religioso de caminhar, de andar, e que nós possamos sentir no nosso sorriso, na nossa voz, na nossa produção artística, no nosso trabalho, enfim, tudo aquilo que a gente faz, que a gente está semeando a esperança aonde quer que a gente vá. Que nós sejamos realmente agentes de transformação, de mudança, onde houver dor, que a gente leve a alegria, onde houver tristeza, que a gente leve a alegria, onde houver dor, que a gente leve o descanso, onde houver o choro, que a gente leve a paz. Que o Senhor possa nos ajudar a ser esses agentes que acreditam num Deus que está com a gente, num Deus que é compassivo, num Deus que é misericordioso, num Deus que é presente, num Deus que em Jesus se apresenta como um papai. Essa é a minha oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Para todo o começo.